continuando na nona questão, lembra? Quando eu falo de soro, o que nós temos no soro? Novamente, são anticorpos específicos, no caso aí da questão, contra a toxina produzida pela bactéria. Tá? Então, essa toxina, qual é o efeito dessa toxina? Na aula, eu estou explicando melhor, de uma forma mais aprofundada, mas o efeito dessa toxina, do Clostridium tetani, ela causa uma contração continuada do músculo. Tá? Então, o músculo ele não consegue relaxar, ele fica contraindo, que é uma característica muito peculiar do tétano. Tá? Então, antes que essa bactéria se ligue ao músculo esquelético e cause esse, toda essa alteração muscular, o anticorpo se liga impedindo esses efeitos patológicos da toxina. Tá? Então, o anticorpo ele neutraliza a ação da toxina. Tá? Então, na nona questão, a alternativa correta é a letra D. Tá? Age neutralizando as toxinas produzidas pelo Clostridium tetani. Tá? Então, na prova de vocês, vai ter questão semelhante a uma dessas três aí. Sétima, oitava e nona. Tá? Então, vai ter uma questão que é semelhante a essas. Entendido? Na aula passada, nós corrigimos a 10ª, a 11ª, a 12ª. Tá? Então, vamos pular para a 13ª. Estão escutando? Sim. Hein? Então, o que diz a 13ª? A 13ª é conectada com a 12ª. Tá? Então, baseado na resposta da 12ª, vocês vão responder a 13ª. Então, o que diz a 13ª? Baseado na resposta da questão anterior, há desenvolvimento de memória imunológica após a administração de uma vacina? O que vocês acham? A alternativa anterior, a questão anterior, a resposta é a letra C, ativa. Né? Então, ele fala de vacina, é imunidade ativa. Tá? Aí, baseado nessa resposta, eu pergunto, há memória imunológica depois da administração de uma vacina? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Vacina é lembrar de imunidade ativa. O que é a vacina? A gente vai ser exposto a um determinado antígeno que compõe a vacina. Tá? Então, a vacina ela é composta pelo antígeno que a gente quer ficar o quê? Imunizado. Tá? Então, quando tu entra em contato com a vacina, tu produz anticorpos contra esse antígeno. Tá? Tu estimula uma resposta imunológica. Se tu estimula uma resposta imunológica, isso gera especificidade, tá? Isso é específico, e também gera o quê? Memória imunológica. Então, vacina tem especificidade e tem memória imunológica, tá? Essa foi a 13ª. Entendido? Escutaram? Sim. Florescer sempre. Florescer não quer conversar. Vauri, escutou? Vauri também não está. Vamos lá. Escutei, professor. É porque o meu microfone aqui é meio ruinzinho. Ah, beleza, beleza. 14ª. A 14ª
tem uma figura aí, né? Eu não sei se a figura de vocês está colorida, tá? Mas nessa figura ele está diferenciando dois tipos de linfócitos por cor, tá? Então, esse primeiro linfócito aí, que está na parte superior da figura, é um linfócito que está na cor roxa. É um roxo, lilás, sei lá. Tá? E o outro linfócito é verde. Tá? Então, o linfócito B roxo, ele é específico para o antígeno X. Tá? O linfócito B verde é específico para o antígeno Y. Tá certo? Essa figura aí, no eixo vertical, o que está escrito no eixo vertical? Título sérico de anticorpo. Ou seja, é a concentração de anticorpo produzido. Tá? E no eixo horizontal, nós temos as semanas. Ou seja, o tempo em que ocorre a produção desses anticorpos. Tá? E vejam que na figura nós temos dois momentos, né? Dois momentos. O primeiro momento em que o indivíduo é exposto ao antígeno X e o segundo momento em que o indivíduo é exposto novamente ao antígeno X, mas também exposto ao antígeno Y. Tá? Então, vamos ver qual a consequência desses dois momentos. Tá? No primeiro momento, vamos lá, exposição ao antígeno X. Veja que esse antígeno X, o indivíduo vai entrar em contato com esse antígeno X e ele vai ser reconhecido, melhor dizendo, ser apresentado a um linfócito B virgem. Quando é virgem, a gente chama de linfócito B o quê? Naive, né? Linfócito B naive. Esse linfócito B naive será o quê? Selecionado de forma específica, e a partir do momento que esse linfócito B for selecionado, ele vai passar pelo processo de expansão clonal, né? O que é expansão clonal? Esse clone que foi selecionado de forma específica, ele vai proliferar, mitose, então ele vai aumentar em número, né? Depois ele vai se transformar em plasmócito, e esse plasmócito irá produzir o quê? Anticorpo. E posteriormente, uma parte desses plasmócitos vai dar origem às células B de memória. Tá? Então, é isso que a gente está vendo aqui. Pergunto para vocês: quando o indivíduo for exposto ao antígeno X, ele vai selecionar qual clone? O lilás ou o verde? O verde. É o verde? Não, ó. O lilás é específico ao antígeno X. O verde específico ao antígeno Y. Nesse primeiro contato, vai ser ao antígeno X. Então, ele vai selecionar o clone. Ah, tá. O lilás. Tá? Então, veja, seleciona esse clone, tá? E a partir de então começa a produção de anticorpos. Vejam que o nível máximo, o pico de produção de anticorpos, nessa primeira exposição, ocorre na segunda semana. Observa na figura, ó, 2 semanas. Então, na segunda semana, ocorre o nível de produção máximo de anticorpos. Tá? Isso na primeira exposição. Aí vejam, uma parte dos plasmócitos vão dar origem aos linfócitos B, de memória. Tá? E vejam que, a partir do momento em que ocorre a produção máxima de anticorpos,
Conforme o tempo vai passando, essa concentração vai o quê? Diminuindo. Não é isso? Deu para acompanhar aí na figura? A Sim. partir de então, vamos ter o segundo momento, tá? Então, esse primeiro momento é uma resposta primária, tá? No segundo momento, o que acontece nesse segundo momento? Nesse segundo cenário? O indivíduo vai ser exposto novamente ao antígeno X e também ao antígeno Y. Olha a pergunta. Ao antígeno X, essa resposta vai ser primária ou secundária? Hein? Secundária. Secundária, né? E ao antígeno Y, essa resposta vai ser primária ou secundária? Primária. Primária, né? Então, nesse segundo cenário, a resposta ao antígeno X é secundária e ao antígeno Y é primária, tá? Aí vejo que a partir de então, nós vamos observar uma diferença dessa resposta relacionada ao antígeno X e relacionada ao antígeno Y. A resposta secundária ao antígeno X, ela é mais potente. Como é que eu sei que ela é mais potente? Vejam aí na figura que o pico máximo, o pico de produção de anticorpos, é maior do que na resposta primária, né? Então, ocorre uma maior produção de anticorpos, tá? Sendo que se eu for comparar essa resposta secundária ao antígeno X com a resposta primária ao antígeno Y, a resposta secundária ela é o quê? Maior, né? Ela é maior e ela é também o quê? Mais rápida, né? Então, essa é uma característica da resposta secundária. Ela é mais potente e ela é mais rápida. Pergunto para vocês, por que a resposta secundária ela é mais rápida e mais potente, comparando com a primária? Infelizmente, não Porque ela já sei. teve o primeiro. Olá, Valdir. Porque ela já teve o primeiro contato com o antígeno. Exatamente. Como já teve um contato prévio à primeira exposição, lembra que o indivíduo produziu o quê? Linfócitos B de memória, tá? Quando ele entra em contato novamente com esse antígeno, esses linfócitos B de memória já têm uma memória imunológica, né? Então, eles respondem rapidamente para essa segunda exposição. Respondem de forma mais rápida e mais potente. Como assim mais potente? Produzindo mais anticorpos do que na primária, do que na resposta primária. Tá? Então, essa diferença tem a ver com a presença de células B de memória, memória imunológica. Tá? Aí eu pergunto, vamos para a questão. Baseado na figura, espera aí um momento, deixa eu me encontrar aqui. Espera aí, pessoal, rapidinho. Aqui. Vamos lá. Baseado na figura abaixo, quais características da imunidade adaptativa podemos identificar? Marque a alternativa correta. Qual alternativa vocês marcariam? Então, diante dessa explicação aí,
Quais características da imunidade adaptativa estão descritas nessa figura? O que vocês marcariam? Marcaria A. Letra A? Vamos lá. Letra B. Eu ficaria na dúvida, mas também é na A, assim, pelo raciocínio lógico. Beleza, Valdir, beleza. Então vamos partir para as outras. Por que não seria a B? Temos memória imunológica descrita nessa figura? Sim, temos. Mas tem não reatividade ao próprio? Nada a ver, né? Isso não aparece nessa figura, tá? Então, esse não reatividade ao próprio, nada a ver. Por isso, não pode ser a letra B. Letra C. Não reatividade ao próprio. Tem nessa figura? A gente já sabe que não, tá? Especificidade. Está descrito nessa figura essa característica, especificidade? Sim. Sim, né? Quando ele coloca que o clone na cor lilás é específico por antígeno X e o clone verde é específico por antígeno Y, isso é especificidade, tá? Entretanto, não pode ser a letra C devido à não reatividade ao próprio. Letra D. Temos especificidade, a gente já sabe. Resposta lenta. Na verdade, a resposta secundária ela é o que? Até mais rápida do que a primária. Tá? E a Ela já letra tem E? memória. Oi? Diga, Valdir. Pelo fato que ela já tem uma memória da primeira. Né? Exatamente isso, devido a essa memória imunológica. Tá? Letra E, temos memória imunológica, ok, mas reatividade ao próprio. Isso não está descrito na figura. Então, só pode ser a letra A que vocês falaram. Tá? A alternativa correta é a letra A. Nessa figura, a gente observa memória imunológica através da formação das células B de memória, tá? E a especificidade, ou seja, clones diferentes, específicos para antígenos diferentes. Especificidade. Tá? Ficou clara essa questão ou não? Oi, diga. Ficou bem claro. Agora, quando eu falei que eu estava na dúvida, que foi a letra A e a letra E. Memória imunológica, beleza, eu entendi perfeitamente isso. Agora, essa reatividade ao próprio, o que significaria isso? Porque para mim, eu ia no chutômetro, eu ficava nas dúvidas, mas assim, eu ia na A, mas é reatividade ao próprio. Reatividade ao próprio é uma característica da imunidade adaptativa, tanto da adaptativa quanto da inata. O que é isso? Os nossos linfócitos, por exemplo, eles têm que reagir ao antígeno que é não próprio, ou seja, aquele antígeno estranho que vem de fora. Tá? Esse é o não próprio. Se o linfócito reagir ao antígeno que é próprio, o que é o antígeno próprio? Do nosso próprio corpo. Tá? Se os linfócitos reagirem aos antígenos do nosso próprio corpo, ou seja, antígenos próprios, nós vamos ter uma doença autoimune. Tá? Então, reatividade ao próprio é justamente isso. Quando os nossos linfócitos reagem a antígenos do nosso próprio corpo. Isso é uma resposta autoimune. Tá? Beleza, consigo entender. Vamos para a 15ª. O que diz a 15ª? A resposta imune adaptativa
baseia-se no reconhecimento e resposta específica contra diferentes antígenos. Marque a alternativa referente à sua subdivisão. Qual é a subdivisão da adaptativa? Lembra, a adaptativa ela também é conhecida como adquirida, né? É aquela resposta que tu vai adaptando, vai adquirindo conforme o tempo, tá? Conforme a exposição. E lembra que essa resposta imune adaptativa ela tem uma divisão. Qual é? Qual alternativa vocês marcariam aí? Alguém arrisca? Acho que é a B. B? Vamos lá. No nosso primeiro contato, eu disse que a imunologia tem uma divisão. Uma primeira divisão. Qual é? Inata e adaptativa. Tá? Sendo que a adaptativa ela se subdivide em celular e humoral. Nessa última aula teórica que eu postei, eu enfatizo isso no primeiro slide, eu acho. No primeiro ou no segundo slide. Eu enfatizo que a resposta adaptativa ela se divide em humoral, que é através de anticorpos, linfócitos B, tá? E celular. A celular ela é representada por linfócitos T, tá? Linfócitos T, tá certo? Então a alternativa correta aí é a letra B, celular e humoral. É uma questão que eu coloco no exercício só para explicar mesmo. Mas é um tipo de questão que eu não cobro na prova porque ela é muito direta. Ela não tem uma contextualização. Ela é bem direta, não cai desse tipo na prova. Tá? Dúvidas? 16ª. Dentre as células da imunidade adaptativa, temos os linfócitos B, responsáveis pela produção de anticorpos, conhecida como imunidade humoral. Marque a alternativa que não corresponde a uma função efetora da imunidade mediada por anticorpos. Qual dessas alternativas aí não tem nada a ver com mecanismos efetores da resposta imune humoral? O que vocês marcariam? Eu acho que é a D. Professor, eu acho que é a D. A D? Isso, a D. Exatamente, a letra D, tá? No começo dessa live eu já falei para vocês quais são os 4, né? Neutralização, opsonização seguido de fagocitose, citotoxicidade celular dependente de anticorpo e ativação do sistema complemento. 4. Então, aí, a alternativa que não tem nada a ver com isso é a letra D, supressão da resposta imunológica. A gente ainda vai ver isso para a segunda verificação. Tem uma célula específica que é responsável pela supressão da resposta imunológica. Tipo assim, ela dá uma controlada na resposta imunológica, evitando que essa resposta seja exacerbada. Tá? Mas a gente vai ver isso no segundo momento aí. Tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção aí, o que eu disse logo no início dessa live? Que a resposta, a função efetora da imunidade humoral está relacionada à região FAB ou FC do anticorpo. Região FAB ou FC do anticorpo. Não escutei, professor.
Quando eu falo de mecanismos efetores da resposta imune humoral, eu estou dizendo que esses mecanismos estão relacionados à região FC do anticorpo ou à região FAB do anticorpo? Ah, não sei. Vou chutar, acho que é a FAP. É a região FC, né? Lembra? Na aula de anticorpos que eu dei para vocês, eu apresentei a molécula de um anticorpo. Lembra? Que é uma proteína em forma de Y, né? Que ela tem duas regiões. A região FAB, A F está na ponta. É o que a está na FC. ponta? FC. É. Então, ela tem a região FAB. A região FAB, qual é a função da região FAB? Se ligar ao antígeno. Lembra que eu falei que a região FAB ela é muito variável. Então, ela acompanha a variação do antígeno. Tá? Então, ela que se liga ao antígeno, a região FAB. Já a região FC do anticorpo define a função efetora do anticorpo. Tá? Então, quando eu lembro de mecanismos efetores da imunidade humoral, eu tenho que pensar na região FC, tá? Só que tem uma exceção aí. Qual é a exceção? Aí na 16ª questão, a letra A, o que diz a letra A? Neutralização, né? Neutralização de antígeno, de micro-organismos e toxinas. Coloque entre parênteses aí FAB, F-A-B, região FAB. Tá? Então, pessoal, essa é a exceção. Quando eu falo em neutralização de micro-organismos, eu estou dizendo o quê? Que o anticorpo vai se ligar ao micro-organismo. O micro-organismo é um antígeno. E qual região do anticorpo que se liga ao antígeno? A região FAB. Tá? Então, a neutralização é a exceção. Tá? Agora, ativação do sistema complemento, citotoxicidade celular e opsonização e fagocitose, os três processos ocorrem pela região FC. Tá safo? Décima sétima. Sistema imunológico, também conhecido como sistema imunitário ou sistema imune, é o sistema responsável por combater os micro-organismos invasores. O sistema imunológico constitui-se de certos tipos de leucócitos, principalmente linfócitos, e também por órgãos onde ocorre a formação, amadurecimento e multiplicação desses leucócitos. Marque a alternativa correspondente aos órgãos responsáveis pelo processo de amadurecimento dos linfócitos, transformando-os em células efetoras e de memória. Essa daí tem a ver com a nossa segunda aula, tá? Que eu falei sobre os órgãos linfóides, os primários e os secundários. Primários, medula óssea, timo. Secundários, linfonodos e baço, né? Onde é que ocorre, qual desses órgãos que ocorre a transformação de um linfócito naive, virgem, em uma célula efetora e de memória? Qual desses órgãos? Qual alternativa vocês marcariam? Acho que Quem falou C? Milena, Quem falou D? eu falei B. D. Tá.
Então, ó, B de bola. B de bola, vamos lá. Grifem aí células efetoras e de memória. Grifem células efetoras e de memória. Puxem uma seta e coloquem apresentação de antígeno. Apresentação de antígeno. Então, para a célula naive se transformar em uma célula efetora e de memória, ela foi apresentada ao antígeno. E onde é que ocorre esse mecanismo de apresentação do antígeno? Nos órgãos linfóides primários ou secundários? Secundários. Nos secundários, né? Então, a alternativa correta aí seria a letra D. D de dado. Linfonodos e baço, tá? Então, tanto no linfonodo quanto no baço, ocorre a apresentação do antígeno ao linfócito naive, virgem, e a partir de então ele se torna efetor e de memória, tá? Letra D. 18ª. Escutaram? Sim. Diga lá, Valdir. Não escutei. 18ª. Agora é sobre a inata. A imunidade inata representa uma resposta rápida e estereotipada a um número grande, mas limitado de estímulos. Como saber quando desencadear uma resposta imune? Marque a alternativa correspondente às moléculas que serão reconhecidas por fagócitos, desencadeando a resposta imune. Qual alternativa vocês marcariam? Então, lembra, a inata, a resposta imune inata, ela vai depender do reconhecimento de algumas moléculas que estão presentes no patógeno, tá? Eu disse para vocês que essas moléculas, elas são conservadas ao longo do tempo. O que eu quero dizer com conservadas? Elas não mudaram muito a sua morfologia, tá? Então, elas se mantiveram nesse processo conservadas, tá? Que moléculas são essas? Que moléculas são essas específicas do patógeno, conservadas ao longo do tempo, que são reconhecidas pelos fagócitos da resposta imune inata? Qual alternativa vocês marcariam? Acho que é A. Letra A. Eu acho que é a B. Você acha que é a B? Isso. Tem a ver uma com a outra. A A e a B, elas têm a ver, mas a alternativa correta é a letra A. Tá? A letra A são os PAMPs. O que são os PAMPs? São padrões moleculares associados ao patógeno. Ou seja, são moléculas do patógeno que serão reconhecidas pelos nossos fagócitos. Quais são esses fagócitos? Neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, tá? Então, essas moléculas que se conservam ao longo do tempo, ou seja, mudaram um pouco ao longo do tempo, são elas que serão reconhecidas pelas células da imunidade inata. Aí, por que eu falei que a alternativa A está relacionada com a B? Porque esse reconhecimento ele vai ocorrer através de receptores. Quais são os receptores? Um exemplo é esse aí, o receptor Toll-like, tá? Então, o receptor Toll-like,
ele está, onde que ele está? Ele está lá no macrófago, ele está lá no neutrófilo, ele está lá na célula dendrítica. Esses receptores que vão reconhecer os PAMPs. Onde estão os PAMPs? No patógeno. Exemplos de PAMPs. O LPS, que é um bem famoso, lipopolissacarídeo, que compõe a membrana, a parede de bactérias. Tá? DNA viral, RNA viral, proteoglicanos. Então, todas essas moléculas aí são PAMPs, que serão reconhecidas pelos receptores Toll-like. São receptores da imunidade inata. Tá? Deu para sacar? Sim, professor. Beleza. Vamos fechar com a 19ª. O que diz a 19ª? Desde o surgimento da gripe suína, vacinas têm sido desenvolvidas na tentativa de estabelecer um método de proteção para a população. Assinale a alternativa que apresenta o mecanismo clássico de imunização em que se baseiam as vacinas. Então, ele está falando aí sobre vacinas. Se é vacina, de cara, quais as alternativas que vocês não marcariam? De cara, assim. Não precisa nem pensar muito. A e A A e A B. a D. A A e a D. Por quê? Porque está a imunização passiva. E a Exatamente. vacina é imunização ativa. Exatamente. A vacina é imunização ativa. Então, de cara, vocês já iam eliminar a letra A, que fala imunização passiva, e a letra D, também imunização passiva. Então, restou a B, C e E. Qual dessas? Eu acho que é a D. Valdir, o que tu acha, Valdir? B. De bola. O B? B. B de bom. Exatamente, a letra B. O que diz a letra B? Imunização ativa, ok. Mecanismo segundo o qual se introduz uma pequena quantidade de antígeno no organismo para a produção de anticorpo. É esse o processo de uma vacina. A vacina é composta por um antígeno. A partir do momento em que esse antígeno entra em contato com o sistema imunológico do indivíduo, ele vai montar uma resposta contra esse antígeno, produzindo anticorpos específicos. Então, a alternativa correta é a letra B. Tá? Vou parar por aqui, pessoal, que vai ficar junto com a outra com a outra turma. Tá? Assistam a aula. Tá bom. Assistam a aula teórica. Obrigada, professor. Boa noite. Assistam a aula teórica e